É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar de AR-15 e o pai dele, Eugene Stoner. Esse é um AR-15. O que quer dizer AR-15? Automatic Rifle? Rifle automático? Não. Armalite Rifle. A empresa que desenvolveu o AR-15 foi a Armalite. E o que era a Armalite? A Armalite era um braço de uma empresa aeronáutica. Isso é importante falar. Isso é bem importante falar. A Armalite era um braço de pequenas armas de uma empresa aeronáutica conhecida como Fairchild. Muita gente não conhece essa empresa, ela foi englobada há uns 30 anos ou mais, por aí. Passou por dificuldades financeiras. Mas um outro grande produto de sucesso dessa empresa, todo mundo conhece, que é o avião de ataque A-10 Thunderbolt. Eu tenho aqui. O que o R-15 tem em comum com a A-10 Thunderbolt? Ambos foram fabricados pela mesma empresa. Fairchild fabricou o A-10 e o braço para armas pequenas, Armalite, fabricou o R-15. O engenheiro encarregado desse processo foi o engenheiro Eugene Stoner, o grande engenheiro por trás do R-15, um engenheiro aeronáutico com muita experiência na indústria. O AR-15 não nasceu AR-15 em 556. O AR-15 nasceu AR-10. O que aconteceu? Esse vídeo vai ser bem longo. Eu vou falar de muita história. Eu queria falar muito mais. Eu assisti às entrevistas do Eugene Stoner para o Museu Smithsonian. Tá tudo num canal no YouTube, vou botar o nome aqui, chama Bakelite and Waffles. São bem rústicas, são no final dos anos 80. Eu não sei como esse cara teve acesso a isso. São 7 horas de entrevista, inclusive a parte final, onde ele conhece Mikhail Kalashnikov, o pai do AK-47. Os dois têm get together, são bem cordiais um com o outro. É bem interessante. Eu queria falar muito dele, mas a minha proposta não são vídeos maiores que 30 minutos, porque fica difícil para eu produzir. Eu não roteirizo isso, eu memorizo. Eu acho que fica mais natural, é como se eu tivesse uma conversa. Eu estou falando com meus amigos aqui. O meu canal é isso, falar com meus amigos. Não estou tentando cunhar opiniões em vocês, que isso é melhor que aquilo é melhor que isso. Eu gosto de contar história, eu gosto de apresentar. O R-15 não nasceu R-15. A Armalite não tinha 556. A Armalite não nasceu com a R-15. Ela nasceu com a R-10. É isso aqui. Quando Eugene Stoner entrou para a concorrência do exército americano, não existia o calibre 556. O que existia era o calibre .30, 762 por 51 na época. As minhas armas não são as armas da época. São armas modernas,
Infelizmente, eu não tenho armas da época. Vou comprar antiga? Não. A Brownells começou a fabricar essas armas retrô e quem sabe em alguns meses, né? Uh, a R10. Essa foi a arma que o Eugene Stoner entrou na concorrência. Só que no meio do caminho, o exército trilhou um caminho diferente e eles optaram por um calibre menor. Eles tiveram bastante experiência entre a Segunda Guerra Mundial e a Coreia do Norte. E qual que era o maior quesito nessa disputa? A galera odeia que fala isso. Eu sei, tem um monte de purista que não tolera. Eu vou reiterar. O termo usado é diferente. Stopping power. Esse que foi o problema para o exército americano. A galera sempre cria um furor. Oh, não existe stopping power. Não existe stopping power da maneira que o pessoal entende. Você para no objeto. O stopping power vai do projétil e o poder de parada do projétil, não do objeto. Odeio ficar repetindo isso, mas tudo bem. E eles enfrentaram resistências furiosas, inimigos motivados, e eles precisavam de um calibre que parasse com apenas um disparo. Essa foi sempre a principal ideia do 30, do 762 por 51. E uma questão de logística, porque as metralhadoras usavam o mesmo calibre dos rifles individuais. Você melhora a logística de entrega de material. Só que aí tem a disrupção desse momento. Por quê? Você tem o downgrade de calibres, que começou com os russos ou alemães. Os russos baixaram o 8mm Mauser para o 8mm Kursk. Os russos baixaram o 762 por 57R por 762 por 39, que é o calibre do AK-47. E as forças da pré-OTAN se mantiveram com na época, 762 por 51. O volume e o peso que você carrega de um cartucho influencia na marcha de um soldado. E manter uma cadência de fogo em combate é fato crucial. Então eles perceberam que o .30 Carbine era um calibre fraco quando comparado com o 762 por 51. E o 3006 ou o novo calibre da OTAN, 762 por 51, eram muito volumosos para o soldado carregar. Eles apresentaram a proposta do Small Caliber, no calibre menor, e a Armalite veio com a resposta. O mesmo time que desenvolveu o R10 e o R15, o time do engenheiro Eugene Stoner, desenvolveu o 556 ou o 223 Remington. É a mesma coisa? É e não é. 556, o cartucho militar. 223 Remington, o cartucho civil. Você vai ouvir falar em 223 Wild com Y. 223 Wild não é um calibre, é uma câmara. Ou seja, o mesmo rifle que aceita 556 aceita 223 Remington. Só que com algumas pequenas variações. A melhor câmara que aproveita o melhor dos dois mundos é o cano feito em 223 Wild. Tá. Eles vieram com o 556. Esse cartucho nasceu do nada? Não. Eles basearam a criação do 556 ou 223 Remington num cartucho já existente de caça, que é o cartucho 222. Porra, eles acrescentaram só 1 milímetro? Não, modificaram todo o cartucho, modificaram todo o desenho. Não é a mesma coisa.
O que aconteceu com o 223? Então, o R15 nada mais é que um AR-10 reduzido. Só isso. Nessa disputa pelo calibre .30, eles aceitaram o AR-10, o FAL, aqui eu tô com uma versão mais curta com cano 16, mas originalmente o R10 era em cano 18, se eu não me engano, isso aqui é cano 21. O FAL e o M14. Eu não tenho o M14, eu tenho o M1 Garand. Qual que é a diferença do M14 e do M1 Garand? São o mesmo rifle. O M14 tem um magazine destacável e o seletor de fogo para rajada. Mas basicamente o M14 é um Garand. É isso aqui. E o G3, que eu infelizmente não tenho nenhum. Basicamente foi essa a disputa. Só que eles barraram no que eu falei anteriormente, num volume de cartuchos que um soldado poderia carregar. E nesse problema da guerra moderna e dos seus novos inimigos, estarem usando um cartucho eficiente e menor, o que poderia evidenciar em mais quantidade carregada. Ou seja, enquanto o soldado carregaria em torno de 200 cartuchos de 7,62 por 51, um soldado soviético carregando 7,62 por 39 carregaria quase o dobro. Enquanto o cara carregaria 200 cartuchos 7,62 por 51, um soldado soviético levaria quase 400. No mesmo volume de carga, quase no mesmo volume de carga. Sai a história do AR-10, eles evoluem para um cartucho pequeno. Volta a história do 5,56. Eles perceberam nos testes que um grupo de 5 a 7 soldados armados com R-15 conseguiam manter o mesmo volume de fogo que 11 soldados armados com M14. 5 a 7 soldados de R-15, o mesmo volume de fogo que 11 soldados de M14. Levando em consideração que eles carregavam o dobro de volume de munição com eles no R-15. Muito se fala dos testes onde o R-15 falhou. Tem uma história muito interessante que o Eugene Stoner conta nessa entrevista, que é o seguinte. O teste funcionava como? Um grupo de soldados no Fort Breen, que seria o equivalente à Restinga da Marambaia para testes de arma aí no Brasil. Um grupo de soldados no Fort Breen foi dividido para esses soldados uma quantidade de armas. R-15, M14, FAL, G3. Estava um dia muito quente mesmo. E o que acontecia? A partir do momento que o seu rifle falhava, não atirava mais, você entregava a arma para o seu oficial, para o sargento que estava coordenando você. Cada atirador tinha um sargento que coordenava, que supervisionava ele. Não eram atiradores experientes, eram pessoas comuns. Era para ser feito o teste de verdade. Você entregava a arma para o seu sargento e ia para debaixo de uma árvore ficar na sombra e tinha uma mesa com limonada. Você ficava tomando sua limonadinha. O R-15 falhava. Dificilmente passava da primeira leva de testes. Eugene Stoner ficou intrigado. Ele pediu para acompanhar o grupamento. O que acontecia? Você rastejava debaixo do arame farpado, na areia solta, na terra solta, disparava 20 cartuchos, levantava, colocava outro magazine, disparava outros 20 cartuchos, rastejava na lama, deitado, pronado, 20 cartuchos, trocava outro cartucho, outro magazine, atirava mais 20.
O R-15 não passava da primeira leva de tiro. Segundo magazine, falha. Eugene Stone foi atrás. E o que ele percebeu? O soldado, para ficar descansando e tomando a sua limonadinha na sombra, ele descarregava o primeiro magazine, deitado na areia ou na lama, ele pegava o segundo magazine no bolso, passava na areia e na lama, com tudo que ele podia enfiar aqui dentro, jogava no rifle de ponta cabeça e tentava enfiar tudo o que ele queria lá para dentro. O R-15 falhava quando entrava o segundo magazine e o cara ia tomar a limonadinha dele, tranquilo. Aí o Gene Stone chegou no sargento, falou, isso daí é o que você espera de um teste? E pediu para trocar o soldado e a arma fluiu muito bem após esse percalço. Existiu sempre uma resistência muito grande em torno do calibre 5.56. Os comandantes da época, eles eram oriundos das campanhas da Segunda Guerra Mundial e da Coreia. E em 1959 até 63, quando se deu a concorrência, a Armalite estava sempre tentando colocar essa arma para o exército americano usar, já nos primeiros anos de conflito do Vietnã. E não conseguia sucesso. A Armalite entrou em dificuldade financeira e vendeu a patente do R-10 e do R-15 para Colt, que tinha mais poder e mais mão de obra para fazer esse projeto. E aí começa um novo detalhe da história do R-15. O R-15 é feito com uma tecnologia aeronáutica, alumínio, ele é todo injetado em alumínio, e o Bolt recebe, bom, eu vou abrir a arma agora para você entender o que eu estou falando. O Bolt, ele recebe um banho. Hoje em dia é um banho de boro, ele fica mais escuro. Mas na época era um banho de níquel, cromado. O que acontece com isso? Isso diminui o atrito, onde ele corre, porque o upper, que é essa peça aqui, ele é de alumínio. A Colt não queria pagar por esse banho, que na época era só uma empresa, me fugiu o nome agora, não lembro, que tinha essa tecnologia. Ela resolveu desenvolver a sua própria tecnologia de banho de cromo. E não funcionou muito bem. O que acontecia com esse banho de cromo? Depois de alguns meses de uso, ele começava a soltar. E essa arma começou a travar em combate. E muito da má fama que se tem do R-15 é justamente por causa disso. Desse péssimo banho que a Colt fez, que ela desenvolveu sua própria tecnologia. E outra questão muito pouco falada disso, os Estados Unidos tinham um estoque gigantesco de munição e matéria-prima da Segunda Guerra Mundial. A pólvora usada na Segunda Guerra Mundial era uma pólvora corrosiva. E esses primeiros cartuchos de 5.56 no Vietnã, eles usaram essa pólvora. Essa pólvora ajudou a corroer o R-15 e danificar o funcionamento da arma. Por quê? Todo mundo fala do AK-47. O AK-47 usa um sistema de pistão de curso longo. Eu acho que eu até tenho um aqui. Eu tenho um aqui. Esse é o Bolt. Esse é o Bolt e o sistema de ferrolho do AK-47. Isso aqui é o Bolt e esse é o sistema de gás do AK-47. Esse é o Charge Hand.
O equivalente para essa peça aqui no R15 é essa peça aqui. O equivalente para essa peça aqui no R15 é essa peça aqui no AK-47. Essa peça aqui no AK-47. O charging handle já está junto com o bolt. Isso aqui é o pistão de curso longo do AK-47. Mesmo que você use uma pólvora corrosiva, na hora que ele está 1 polegada para trás, essa sujeira ficou ali na frente do cano, porque ela já vazou, já sangrou ali no gas tube. Então essa sujeira não vai para dentro da arma. No R15, ele tem um sistema um pouco diferente. Eu vou descer essa arma. Mas ela já volta. Isso aqui não é R15, não é o AK-47, isso aqui é um híbrido. Ah, Eric, por que você está mostrando um híbrido? Porque eu estou desmontando ele, eu vou dar uma retrabalhada e ele está bem mais simples de eu fazer isso para vocês verem agora. Isso aqui é o que coleta o gás na saída do cano do R15. O final desse tubo está mais ou menos nessa altura, que é justamente onde ele entra, aqui dentro. Isso aqui, ele não é fechado. Isso aqui ele tem um furo que conduz o gás lá para dentro. O bolt, vamos lá. Como que desmonta o bolt do R15? Você precisa puxar esse pino aqui. Esse pino sai. O fire pin cai. Traz o bolt para o lado, gira isso. Isso sai. Porque o fire pin mantém ele travado, entendeu? Inteligente, né? Aí sai. O que acontece? O gás entra por aqui. O gás entrando por aqui, ele acerta o pistão. Isso é um pistão. Entendeu? Então o que acontece? O gás entra por aqui, acerta o pistão, destrava o excesso de gás, empurra o pistão para trás, traz todo o conjunto, aqui já destravado, ejeta o cartucho e a mola do buffer tube empurra o conjunto para frente, capta um novo cartucho, introduz na câmara e trava. Disparo, gás vem pelo tubo, inserta através disso daqui, que fica travado. O gas tube fica enfiado aqui dentro. A primeira disparo destrava o bolt, a inércia movimenta o conjunto para trás, saca o cartucho, a mola do buffer empurra para frente. É basicamente esse o funcionamento. Introduziu aqui dentro, girou, põe o empurra com e o que acontece depois desse sistema de gás todo que eu mostrei para vocês? Esse gás é injetado por esses dois furos aqui na lateral, esse excesso do gás. Consequentemente, se a arma está um pouco suja nessa lateral, ela ejeta os gases e ajuda na limpeza. Só que, dentro do upper receiver, você acumula um pouco mais dessa sujeira que veio através. Por quê? A primeira parte do movimento é ele destravar o bolt, movimentar para trás, ele continua vindo. A partir do momento que ele descolou
do gas tube aqui em cima, o gás continua fluindo por dentro do upper receiver, enquanto a inércia do pistão movimenta ele para trás. Essa sujeira está sendo dissipada aqui dentro. E essa pólvora usada no Vietnã era uma pólvora corrosiva dos tempos da Segunda Guerra Mundial, o que ajudou a danificar a arma. A principal diferença do R-15 da arma light para quando ele foi adicionado no padrão da Colt. Esse aqui é o charge handle. Aquele carry handle que fica aqui em cima, que eu acho a principal peça que caracteriza um R-15, eu acho aquela peça muito bem feita, infelizmente eu não tenho nenhum aqui. Ela serve para carregar, aquilo lá faz a função que no FAL essa alavanca executa, aquele carry handle executa essa mesma função. Só que essa peça aqui, eu vou botar uma foto daqui para você ter uma noção. Ela faz a mira e o gas block aqui na frente, onde eu mostrei para vocês, ele fica um pouco mais à frente e esse gas block já faz a mesma função da mira. Então você economiza a peça. Originalmente no R-15, você está trocando fogo. O R-15 ele para com o magazine travando o bolt aberto. Quando você troca, você aperta essa alavanca do lado de cá que alivia o bolt. O volt volta para a posição original. Qual que é o problema do R-15? Na minha opinião. Quando você quer puxar o charge handle, ele está numa posição muito ruim. Você perde a visada de mira, o que não acontece no AK-47, que é side charge. Originalmente, no R-15 da arma light, dentro do carry handle, ele ficava com uma alavanca dentro, esse charge handle não existia, você puxava ela aqui em cima. Você não precisava tirar o dedo do gatilho, porque muita gente faz é isso. Você puxava ele. Se você parar para pensar, a maioria das armas são assim. O AK-40, o FAL, por exemplo, o charge handle é na lateral. O AK-47 é na lateral. A maioria das armas é na lateral. O M14, no caso aqui é um Garand, é pela esquerda. Curiosamente, o AK-47 também. E curiosamente é muito parecida essa peça, não é? Então você puxa na lateral. Achou que eu vi um pin, né? Não, agora não. Vou reservar esse pin para um próximo vídeo. Originalmente, no projeto do Eugene Stoner, a alavanca ficava aqui em cima. Eu procurei, eu não sou um grande historiador, eu sou um grande curioso. Eu procurei referências para ver onde eu achava um charge handle muito parecido igual a esse. E eu achei sem querer na pistola Mauser C96. Tem um charge handle naquela pistolinha. Igual, muito parecido, inclusive, com a primeira versão da Colt. Quem introduziu isso foi a Colt. Ainda falando das evoluções do R15, esse aqui, esse botão, que não serve para nada, é o Forward Assistant Bolt. Eugene Stoner sempre criticou isso. A Colt, que estava a dona do R15 nessa época, junto com o Eugene Stoner, criticou. Por quê? A adição dessa peça subiu o preço naquela época da arma em $3. Um fabricante criticando porque ia ter que subir o preço da arma. Bom, coisas dos Estados Unidos. E não tem função nenhuma. O próprio Eugene Stoner, na entrevista dele, explica. Eu não vi função para isso. Porque se uma arma não está ciclando corretamente, a sua função é parar, abrir a arma e limpar a arma. Não tem por que você forçar o bolt a travar. E o Eugene Stoner levou isso
para o Departamento de Materiais dos Estados Unidos. E a única explicação que eles conseguiram dar para isso foi a seguinte: um dos chefes do departamento pegou a munição 5,56 e amassou o cartucho dela com alicate. Então ela não ficou com a circunferência perfeita. Na hora que ela entrou na câmara, ela travou o bolt um pouco aberto. Um pouco aberto. Deixa eu ver se eu travo aqui. Aí, na hora que você pressiona isso, ele tem uma série de serrilhados no lado e você vai pressionando, ele vai andando até fechar, como fechou agora. Então ele está aqui, ele vai pressionando e fechou. Foi a única explicação técnica que ele conseguiu dar. Eu uso R15 há alguns anos. Eu nunca vi aplicação técnica para forward assistance. Inclusive, o próprio criador não viu, a própria fabricante não viu. Eu sei que tem muita gente que vai falar do Kenosha Kid, daquele menino que matou 3 vagabundos em Kenosha, e ele deu uma entrevista falando que ele olhou para a arma e viu que o bolt não estava um pouco fechado. Cara, à noite, com pouca luz, se ele conseguiu olhar isso e perceber que o bolt estava um pouco aberto, se ele conseguiu verificar uma distância de 2 ou 3 milímetros, ele é um ser sobrenatural. Não tem como você ver isso. A não ser que ele tava com o bolt aberto pra caramba, porque não limpou a arma direito, e aí ele pressionou, a mola aliviou. Eu não vi lógica para isso. Sinceramente, eu não vejo aplicação para isso. Então, a diferença da versão do M16, que é a designação militar para R15, a R15 que a Colt continuou usando, do M16 A1 para o A2, é o Charging Handle, que eles mudaram. E adicionaram o Forward Assistance, que para mim não tem aplicação lógica nenhuma. Inclusive os outros AR que eu tenho, alguns já não tem mais essa inutilidade. A patente do R15 perdurou até o final dos anos 90, provavelmente 2001 ou 2002, na mão da Colt. Quando Eugene Stoner e Armalite venderam o projeto do R15 para a Colt, eles não ficaram parados. Já em 62, Eugene Stoner veio com o projeto do AR-18, que eu gosto de chamar de o maior sucesso entre os fracassos. Essa versão aqui, feita pela Browns aqui dos Estados Unidos, é conhecida como BRN 180. Eu montei ele ao meu gosto, com uma coronha do Sig Sauer MCX, pistol grip da Sig Sauer Rattler e o Upper Receiver de BRN 180, tudo acoplado num Lower Receiver de R15 padrão. Por que eu gosto de falar? Aliás, por que é histórico que esse é o maior sucesso entre os fracassos? Por uma simples questão. Quando a Armalite vendeu o projeto da R15 para a Colt, o Direct Impingement era patenteado, ficou para a Colt. Eugene Stoner veio com uma solução nova. Guias duplas, com molas não fixas. Um bolt muito interessante. Eu adoro esse estilo porque ele corre até aqui quando está montado. Daqui para frente, daqui para trás, ele só vai desmontado. E o charge handle basicamente sai por encaixe. Esse design é feio? É feio. Só que esse daqui que parece um pedalzinho de bicicleta, ele é um defletor de cápsula. Então, quando a cápsula é ejetada e o charge handle está voltando, o cartucho e deflete ele para frente. E o bolt, que é original do R15, que ele trava na câmara do cano. Por que ele é o maior sucesso entre os fracassos? Você está conhecendo isso aqui? Essa foto aqui que eu estou postando é do Steyr AUG.
Quais foram as armas que copiaram esse sistema? SAR-80 japonês, SA-80 britânico, G-36 alemão, Steyr-AUG e por aí vai. Todo mundo copiou o AR-18. Mais recentemente, nosso querido Sig Sauer MCX. Todas as versões usam esse sistema, que usa um pistão de curso curto, que acerta o bolt aqui em cima, por inércia, você empurra, ele vai, cicla e a mola traz ele de volta à posição. É muito simples. É uma arma genial, com a vantagem de você ficar com a coronha livre para poder usar um sistema foldable, o que eu sempre considero os calcanhares de Aquiles do R15, que é não ter coronha dobrável. Esse é o R18, Eugene Stoner, maravilhoso. Quando Eugene Stoner trabalhou no grupo de desenvolvimento do cartucho 556, ele não era muito aceito pelas Forças Armadas Americanas, porque ele acreditava muito no poder de parada do 308, ou dos calibres 30. O que eles viram, na realidade, foi uma realidade bem diferente. O 556, devido ao projétil e ao desenvolvimento do projétil dele, o que os soldados acreditavam é que a bala capotava dentro do alvo, quando ela atingia o alvo. Isso não é verdade. O projeto desse projétil era que quando ele acertava o corpo humano, ele expandia e deflagrava. Ele basicamente desmanchava dentro do corpo, criando uma cavidade temporária tão ou até maior do que um calibre 30, o 762 por 51. Por quê? Esse calibre Full Metal Jacket, essa jaqueta de metal nele, se despedaçava em contato com o alvo e ela expandia, deixando fragmentos e uma cavidade bem grande. Enquanto quando você acertava com calibre grande, com 3006 ou com 308, ele atravessava e continuava a trajetória dele. O 556 se desmanchava. E aí criou-se uma boa impressão desse calibre. O que voltou à tona nos anos 2000, durante a guerra do Iraque, eles acharam, ou até do Afeganistão, eles acharam que o 556 não tinha o impacto necessário que um 762 por 51 tem. E aí a gente entra em outra conversa da genialidade de Eugene Stoner. O R15 é modular. E por que eu estou falando disso comparado com o 556? Esse R15 aqui não é 556, ele é 300 Blackout. Eles pegaram o cartucho do 556, cortaram, botaram uma bala calibre 30 e fizeram o 300 Blackout. Você mantém o mesmo magazine, o mesmo ferrolho, porque a culata do calibre é 556. E o projétil é .30, é um 300 Blackout. Qual que é a vantagem posterior que descobriram nesse cartucho? Ele é muito bom para se silenciar. Porque como ele ficou com menos pólvora e mais pesado, ele ficou subsônico. E quando você quer botar um silenciador numa arma, você não pode ter uma munição supersônica, porque ela silencia o estrondo saindo do cano, mas o projétil, alguns metros para frente, estoura a barreira do som. Para você usar um silenciador, você precisa de uma munição subsônica. E o 300 Blackout é muito bom nisso. Além de ser muito bom em impactos. Eu puxei o gancho do 300 Blackout por quê? Aqui eu tenho um R15 do 300 Blackout. Modularidade. O que se entende por modularidade? O R15 556, 300 Blackout e 350 Legend, ele usa o mesmo bolt. Aqui eu tenho um R15 350 Legend.
que eu carinhosamente apelidei essa construção de Capitão América. Tira os olhos. Os bolts são os mesmos. Não tem diferença física. 300 blackout, 556, 350 legend. O mesmo bolt, sem diferença nenhuma. Em tese, eu posso ter um upper desse, sem charge handle, sem bolt, 350 legend, 556 e 300 blackout, só essa peça aqui. O upper, o handguard e o cano. Todos usam o bolt e o charge handle. E isso, o lower receiver, é padrão. Padrão. Eu só troco um e o outro. Então eu vou usar o bolt, vou usar o charge handle. Lembra que esse aqui é azul. Do meu 300 blackout. Vou usar o bolt. É tudo igual, é padrão. Não troca nada. Não troca nada. No caso do 300 blackout, a única coisa que eu troco é o magazine, porque o 300 blackout é muito mais largo. Mas a arma cicla normalmente. Isso é modularidade. Você tem uma plataforma em que você coloca vários cartuchos, vários canos diferentes, sem problema algum em trabalhá-los. Você coloca, vamos lá, um upper. Vou dar o exemplo aqui. Eu tenho alguns problemas aqui nos Estados Unidos, eu posso chamar de problemas de legislação que vocês não têm no Brasil. Canos inferior a 16 polegadas são tratados de pistol. E para pistol, se você não tiver a coronha pistol, é considerado SBR. Então eu não posso fazer isso que eu me incrimino. Mas vamos lá. Eu vou usar uma coronha pistol para fazer a modularidade de um AR pistol. Esse AR pistol aqui, ele é em 762 por 39. Esse é um R15 que demanda um magazine diferente, 762 por 39. Aí vem os puristas e dizem, o STG-44 da Segunda Guerra Mundial é o pai do AK-47. Não é. Tá vendo o desenho do magazine? O mesmo desenho do 762 por 39, que é o downgrade do 762 por 54, e do 8mm Kurz, que é o downgrade do 8mm Mauser, pedem essa curva no magazine. O que não acontece no 556, que é um cartucho mais flat, mais reto. Mas vamos lá. Aqui eu tenho um upper de AR-47, como a gente gosta de chamar aqui. Um lower que eu uso para o meu 350 Legend, lembrando que ele é pistol. Ele está com uma pistol brace. Os fabricantes diferentes. Esse é side charging, igual a cá. Mantém aberto. O magazine segura aberto. Pronto para ir. Isso é modularidade. Isso aqui que é modularidade. Então, até nisso, o AR-15, ele criou. Então, essa modularidade trazida no projeto do AR-15, ela trouxe tendência. Essa é a tendência do AR-15. Você ter a modularidade
de poder trocar de calibres, mantendo a mesma plataforma de arma. E essa tendência do R15, onde você tem essa modalidade, basicamente essa peça preta aqui, com o buffer tube, toda separada do sistema de arma. Então, dentro da plataforma R15, desde que o calibre caiba dentro do padrão Stanag de magazine, que é esse aqui, desde que ela caiba nesse comprimento, você consegue usar a plataforma R15. E aí a gente vai embora. 556, 762 por 39, 300 Blackout, 300 Hammer, 350 Legend, 450 Bushmaster, 458 ou 458 Socom, .50 Beowulf nessa plataforma. E aí você tem as pequenas variações. Dos calibres 6, os calibres bifiliares de R15, você começa do 556, 762 por 39, 300 Blackout, 6,5 Grendel, 300 Jammer, 300 Hammer, é uma piada que a gente tem com 300 Hammer, 6,5 Grendel e por aí vai, é uma afinidade. O calibre de pistola também dá no mesmo perfil do R15. 9mm, .40, 10mm, 45 ACP, todos cabem devido ao upper. Os calibres monofiliares geralmente são o 450 Bushmaster, o 458 Socom e o .50 Beowulf. Intercambiabilidade de bolts. O bolt do 556 pega o bolt do 300 Blackout e do 350 Legend. O bolt do 762 por 39 na plataforma R15 pega o 762 por 39 e o 458 Socom. Todos os outros demais bolts específicos. Tem 5,7 da 57, tem 22, o 22 é uma particularidade. Você mantém o cano do 556, você precisa de um sistema de bolt por blowback que você adapta dentro do R15. Você usa inclusive o mesmo cano do 556. E a mesma plataforma AR15 aceita .50 BMG. Você usa só o lower receiver, o gatilho, ou ele ferrolha de 1 a 1, ou às vezes o magazine lateral, ou às vezes você vai tiro a tiro. Essa plataforma não é mais comercializada, existem poucas versões dela hoje em dia. Eugene Stoner, na década de 80, ele vai trabalhar numa empresa chamada Knights Armaments. E durante esse tempo na Knights Armaments, ele volta às raízes. O que ele faz? Na década de 90, ele criou uma arma espetacular. Na década de 90, Eugene Stoner cria a SR-25. É um R10 com sistema de Direct Impingement. Basicamente não é um fuzil de sniper. É um fuzil para um atirador designado. Seria como um atirador de precisão dentro do seu batalhão. Como funciona a Dragunov? Dragunov russa não é um fuzil de sniper. Ele é para um atirador designado. Seria para um cara dar proteção a longa distância para o batalhão. E essa arma aqui. Ele cria essa arma e essa arma é um sucesso nas Forças Armadas norte-americanas. Como eu estava falando de modularidade antes, o Eugene Stoner, numa dessas entrevistas para o Smithsonian, perguntam a ele qual que é o futuro do R15. Qual que é o futuro do R15? E ele fala, basicamente, que o futuro do R15 é a plataforma C de polímero. Por quê? Os polímeros da época não permitiam para eles
Peças mais avançadas, como o lower receiver do R15, que é essa peça em preto aqui, lower receiver. Só que atualmente, algumas empresas americanas começaram a fazer os lower receivers em polímeros. Não são peças de excelência máxima, mas já atende o mercado norte-americano, onde todo o lower receiver e o buffer tube, inclusive alguns com estoque ajustável, são feitos em polímero. Os melhores são que tem essa coronha no estilo A2, essa coronha triangular. Então toda a peça é feita em polímero. Isso aqui, só a coronha é em polímero, a arma é em alumínio. Quando perguntaram para ele nessa entrevista do futuro do R15, ele falou que ele sempre primou pela leveza do equipamento. E ele nunca entendeu por que colocaram tanto designador, quando você coloca designador laser, lançador de granada, uma luneta pesada em cima. Você tem uma plataforma com calibre inferior com o peso de um M14, numa arma dessa. Porque até o cano dele, quando ele projetou num cano chamado como estilo pencil, seria lápis, que seria ele todo aliviado ao máximo. Ao máximo. Você aliviaria o cano ao máximo para manter a plataforma leve, para que um soldado possa carregar uma plataforma leve e estar pronto para o combate mais cedo. E hoje em dia, a gente já tem essa opção. Até nisso ele acertou. Ele sabia que no futuro, o polímero estaria no futuro do R15. Tem uma versão interessante para quem gosta de vídeos na internet. O canal Forgotten Weapons do Ian McCollum tem um canal irmão que chama InRange TV. Aquele cara do InRange TV faz uns testes bem legais com o Ian. E eles foram para a Finlândia no final do ano passado participar do Finland Brutality, que seria um encontro de forças especiais numa espécie de competição, tipo um triatlon. E esse cara do InRange TV, ele vai com um AR-15 de polímero, onde a coronha é no estilo A2, o lower de polímero, o upper receiver é de alumínio, o handguard é de fibra de carbono e o cano é um cano pencil, esse cano todo aliviado. Porque eles seguem às riscas o que os ensinamentos do Eugene Stoner vinha passando. Então eles botaram isso na prática. E ele sempre ressalta a leveza de transportar o equipamento. Inclusive o pessoal que estava lá, os outros militares, gostaram do que viram. Nessa aplicação desse R10, eu sacrifiquei alguns dos ensinamentos do nosso querido Eugene Stoner. Eu usei um cano Bull Barrel extremamente pesado, de 24 polegadas. Botei um bipé adaptável, uma luneta 6x24. E a única coisa que eu resolvi fazer para melhorar na precisão foi a seguinte. No R15, quando você, por exemplo, tem um problema na câmara e você está com o fuzil aqui, você tem que sair para puxar o charging handle. Só que na hora que você sai, você perde a visada do teu alvo. Qual que foi a minha ideia nisso? A minha ideia nisso é que se eu tiver um problema e precisar trocar a munição, eu tenho um Sarge Charge. Eu tenho um Sarge Charge na minha mão. Então, basicamente, essa minha releitura de SR25, eu optei por um Side Charge, uma coronha padrão estilo A2 pesada, uma coronha padrão estilo A2, não gosto de coronhas reguláveis, um pistol grip da UTG, padrão sniper, com descanso para polegar e a base da mão, bipés e um cano pesado de 24 polegadas. É incrível, é incrível. Eu não sou um atirador exímio,
Mas imagina uma moeda de R$ 1 a 200 metros, eu consigo manter os disparos ali, na faixa de 1 polegada, os disparos bem colocados. Claro que usando uma mesa estabilizada, né? Esse bench aqui estabilizado. E é muito legal de brincar com isso. É muito legal. Só que isso é inviável para qualquer tipo de combate. Eu não imagino um soldado carregando isso. Isso é muito pesado. Eu nunca pesei, mas provavelmente mais de 5 quilos. E ela é desbalanceada, a frente é muito pesada. É um grande brinquedo. Não tem aplicação prática, nem tática, ao meu ver. Talvez tenha algum maluco aí que curta isso. É um grande brinquedo. E para quem não sabe onde fica a Knights Armament, se algum dia você já foi para o Kennedy Space Center aqui em Orlando, quando você está para chegar na ponte que vai para o Kennedy Space Center, se você olhar para a direita, umas 2 milhas antes, você vai ver uma empresa bem grande, tem um Huey e um M40 Patton estacionado na porta. Você vai achar que aquilo é um museu. Hoje em dia é. Mas ali é a Knights Armaments. O Eugene Stoner projetou o SR-25 ali, naquela empresa. Inclusive, ele morreu aqui na Flórida e está enterrado numa cidade aqui perto de Orlando, chamada Palm Bay. É muita coisa para abordar, são mais de 7 horas de documentário. E eu não sei se eu conseguir passar tudo o que eu queria nesses vídeos. Eu tive alguns problemas gravando com o meu equipamento. Precisei cortar e algumas vezes eu achei que eu tinha gravado e a bateria acabou, mas tudo bem. Então eu peço desculpas se alguém ficou desapontado, mas basicamente era isso que eu queria apresentar para vocês. Toda essa essa modularidade, essa esse tempo investido em equipamentos tão modernos, desenvolvidos há quase 50 anos atrás, mostra toda a criatividade de um gênio que foi Eugene Stoner e a equipe dele. São armas que vão continuar em fabricação pelo menos por mais 30 anos. O exército americano acabou de dar a resposta há pouco tempo atrás, há 2 semanas, que a plataforma M4 continua até o final de 2030. Então a gente coloca entre 20 e 30 anos. Eu particularmente acredito que vai ficar por muito mais tempo. E para quem duvida disso, é só olhar a plataforma 1911, e em especial a ação Mauser, que está aí até hoje, há mais de 100 anos. Então a gente tem a plataforma 1911 há 111 anos no mercado e a plataforma Mauser há aproximadamente 127 anos no mercado. Então eu acredito que a plataforma M4 e M5 continuem no mercado por pelo menos mais 30 ou 60 anos, quiçá mais. Eu sei que esse vídeo não vai ficar longo, não vai ficar curto, ficou um vídeo bem longo. Espero que vocês gostem. É isso aí. Valeu, galera. Um abraço.